Paz e graça a todos. Estamos iniciando o segundo dia de ministração em favor do projeto A Arca, né, do nosso propósito A Arca, que é alcançar vidas, é alcançar nossa família, é alcançar os nossos entes queridos. E hoje nós vamos falar acerca de Êxodo, tá? Êxodo 4, eu vou estar lendo do versículo 10 até o versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: Quem forma a boca do ser humano? Quem toma o homem mudo e surdo? Quem faz o cego voltar a enxergar? Por acaso não sou eu? Agora vá, eu estarei com você, e quando falar, eu instruirei a respeito do que deve dizer. Então, essa é a palavra de hoje, é a palavra para reflexão do nosso propósito, para continuarmos aí firmes, né? Dentro dos 21 dias que propomos, né? Estar aí ministrando, né? Essa pequena palavra, junto com o jejum, junto com o propósito de oração, tudo no objetivo de alcançar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, né? E aí, muitas vezes nós nos pegamos, né, nos perguntando como que nós iremos alcançar, né? Como que nós vamos alcançar essa família? Esse nome que tá ali na arca que nós colocamos, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse pai, essa mãe, esse filho, né? E a gente fica projetando. Passamos assim muitas vezes horas, dias, pensando como que nós vamos alcançá-los. Muitas vezes são pessoas fechadas, pessoas sem diálogos, pessoas que não aceitam a ministração da palavra de Deus sobre a vida deles, não aceitam uma oração, e aí a gente se pega pensando, eu estou dentro de um propósito, eu estou num projeto de 21 dias de orar por essa pessoa e não tem a mínima possibilidade. Essa pessoa não me dá abertura para falar de Deus, essa pessoa não me dá oportunidade, é uma pessoa áspera, é uma pessoa que não aceita a ministração acerca de Deus. E aí nós idealizamos de que forma nós vamos alcançar essa pessoa e ao mesmo tempo nós nos frustramos, né? E isso vai acontecer. Nós vamos nos frustrar sempre que a gente colocar a nossa esperança em nós mesmos, porque a nossa esperança ela não está em nós, ela está em Deus, né? Ele é soberano, ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria pertence tão somente a Deus. Então tem coisas que a gente pega para nós, que a gente se pega pensando, se torturando, preocupados e que não pertence a nós. A palavra de Deus fala aqui nós temos as nossas atitudes, né, os nossos deveres, e a Deus cabe o que compete a Ele. Então, quem convence é Deus, quem salva é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Então, que a gente possa aprender hoje a acalmar o nosso coração. Que a gente venha dentro dessa palavra aqui, que foi ministrada de Moisés, nos sentir seguro. Porque nós temos do nosso lado aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que não falha, aquele qual a palavra dele não volta atrás, ela não volta vazia. E o que ele colocou no nosso coração, a nossa obrigação é fazer, o nosso dever é cumprir. Então nós estamos dentro de um projeto onde tem como pilar a oração pelo ente querido, tem como pilar o jejum, o propósito de jejum, e tem como pilar a reflexão quanto à ministração da palavra. Então o nosso papel é desempenhar essas três funções. É a gente orar, é a gente interceder, jejuarmos em favor desta causa e refletirmos, né, sobre a palavra que será ministrada todos os dias, que eu creio que vem exclusivamente do coração de Deus para a nossa vida. Nós não temos nada a oferecer, nós somos sepulcros vazios. E é Deus que nos enche, é Deus que transborda a presença dele na nossa vida. Então somos totalmente dependentes de Deus, né? Só iremos aceitar que de nós não podemos fazer nada quando compreendermos a grandeza desse Deus. Os céus, cadê os alicerces? As águas, por si só possuem limite. E o gerar de uma vida dentro de um ventre materno, alguém pode explicar?
Então, eu trouxe aqui para reflexão algumas situações grandiosas. A gente olha para o céu e se pergunta: cadê o alicerce? O que mantém o céu, né? A gente olha para a água dos mares e oceanos e ela tem um certo limite, ela não ultrapassa aquele limite. E aí a gente se pergunta como que essas águas respeitam esses limites. Ou até mesmo uma criança gerada dentro do ventre da própria mãe. Como que isso pode acontecer? São coisas humanamente impossíveis de acontecer. Mas isso acontece por quê? Porque nós temos sobre nós um Deus que é soberano, um Deus que é grandioso, um Deus que formou os céus, a terra e tudo que nela há. Então ele tem conhecimento de tudo, tem sabedoria a respeito de tudo. E aí a gente nos pegamos muitas vezes preocupados. Como que o meu ente querido será alcançado? Isso não condiz a nós, né? Não é nossa responsabilidade. Nós precisamos cumprir o nosso dever, que é fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E as demais coisas Ele fará. Ele vai alcançar, Ele vai falar no coração daquela pessoa, Ele vai alcançar ela utilizando uma outra vida, utilizando uma situação qualquer. Deus usa o instrumento que Ele quer. Ele faz como Ele quer, da forma como Ele quer. A nós, Ele não deve satisfação de como Ele vai fazer. Para nós, basta acreditarmos que Ele fará, que Ele é um Deus que cumpre a tua palavra. Quando olhamos e observamos essas grandezas, entendemos que não somos nada diante de Deus e que tudo depende dele. Então, essa reflexão dos céus, sem a estrutura, né? Sem o alicerce, as águas dos mares e os oceanos que respeitam os seus limites, uma criança gerada ali no ventre de uma mãe, a gente consegue entender que nós não somos nada diante de Deus, que Ele é grandioso e Ele é misericordioso e a graça vem dEle, todo o poder vem dEle. O que tiver que acontecer na vida dos nossos entes queridos, a cura, a libertação, o milagre, a salvação, é Deus que vai fazer, a obra é dEle. Nos sentimos inseguros, principalmente quando o assunto é nossa família, porque todos nos conhecem, sabem da nossa personalidade e temperamento e não nos darão ouvidos. E aí existem pessoas preocupadas com o final dessa campanha. Como será? Será que os meus entes queridos serão alcançados? Enfim, são coisas que não devemos nos preocupar. Apenas continuar a fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração e nos direcionou. O resultado pertence tão somente a Ele. Então, nós não temos créditos diante da nossa família. Eles conhecem os nossos erros, os nossos defeitos, né? Eles conhecem as nossas crenças, eles conhecem a nossa personalidade, os nossos defeitos, aqueles que ninguém sabe, que lá no trabalho nós somos uma pessoa totalmente admirável aos olhos dos outros, mas quando a gente chega dentro da nossa casa, da nossa família, ali as pessoas conhecem a nossa essência, e aí quem vai nos dar crédito, né? Quando eu falar de Deus, quando eu falar do amor de Deus, quando eu falar da cura, da salvação, do milagre, quem é o familiar que vai me dar crédito? Então, não se preocupe com isso. Como foi falado aqui, né? O final pertence a Deus. Somente Ele é poderoso para dizer de que forma vai acontecer o final. De repente, Ele age de uma forma que a gente nem chegou a pensar, não veio no nosso coração, não subiu à nossa mente, não chegou aos nossos lábios, e Ele faz coisas para nos surpreender. Mas é uma via de mão dupla. Deus quer ver a atitude da nossa parte. A palavra dele, mais uma vez eu vou frisar o que foi falado ontem: bate e a porta será aberta, buscai e encontrai. Na Bíblia nós temos vários exemplos, várias citações, vários textos bíblicos que falam a respeito da persistência. Então, a característica de um cristão, uma das principais características, é ser persistente, é ser resiliente, porque tem certas situações que vão nos gerar dúvida, que vão nos gerar desconforto, mas a palavra de Deus pede para sermos resistentes, persistentes e continuar a buscar, continuar a fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Deus nos instruirá em tudo que for preciso e nos dará as palavras certas no momento certo. Ele usa quem Ele quiser. Ele usou na ocasião uma jumenta para falar.
com o povo. Então, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, Ele age da maneira como Ele quer. Existem vários testemunhos de muitas pessoas acerca de como alcançou um milagre, como alcançou uma cura, como alcançou uma libertação. Se a gente for parar para ouvir, para escutar, nós vamos perceber que são situações muito complexas, muito diversas, onde Deus usa pessoas, lugares, situações que nunca nem passou na nossa cabeça e nós nem imaginamos. Então, se esse seu ente querido tiver que ser alcançado, ele será. Não porque nós somos bons, não porque nós estamos orando e jejuando, é porque Deus é misericordioso, Ele é cheio de graça. Assim como Ele alcançou Saulo ali no caminho de Damasco e Ele mudou a história de Saulo, que era um perseguidor de Jesus, assim Ele fará na vida do seu ente querido. Aquele que blasfema, aquele que não gosta das ministrações, aquele que não aceitou Jesus ainda, aquele que tem uma repulsão pelo amor de Deus, Deus pode quebrantar o coração dele, Deus pode alcançá-lo, Deus pode curar aquela pessoa que para os médicos já estão desenganados, que para ele não há mais cura, não há mais salvação, aquele ente querido que vive no vício, na droga, na bebida, aquele que busca uma porta de emprego. Deus tem resposta para todas essas coisas. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quem cura, quem salva, quem liberta e quem alcança a Deus, somente Ele. Somos meros instrumentos em suas mãos. Então, não significa que você está fazendo esse propósito, está participando dessa campanha e que o seu ente querido será alcançado por conta dessa campanha. Não, essa campanha é uma ação, é uma atitude que nós colocamos no nosso coração o desejo de fazer, de realizar, e Deus recebe cada propósito em favor. Deus vai receber e no momento certo Ele vai agir. Quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, e nós somos instrumentos na mão dEle. Então que vocês possam se deixar ser usado diante de Deus. Aquilo que Deus colocar no nosso coração, que a gente venha cumprir, porque Ele não nos pede nada que nós não tenhamos condições de fazer. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe até onde podemos suportar certas situações. Então, Ele não vai pedir, dentro desse propósito, nada que não esteja ao nosso alcance. A oração, todos têm condições de fazer. Abrir mão de algo em favor desse propósito que é o jejum. Todos nós conseguimos fazer isso e refletir sobre a palavra, digerir a palavra, tentar entender o que Deus está falando conosco através dessa palavra, utilizar, não simplesmente ouvir, mas ouvir e colocar em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Então hoje, qual é a reflexão sobre essa palavra? Não será nós. Não será de nós o agir será de Deus. Nós estamos ali fazendo um propósito. Dentro desse propósito eu creio que Deus vai honrar e grandes coisas Ele vai fazer dentro da nossa casa e da nossa família. A nossa parte, a nossa função é persistir, é não desistir, é continuar no propósito. Independente que você não esteja vendo o final. A gente não precisa ver, nós precisamos crer. Crer que Deus vai fazer, crer que Ele pode e vai mudar situações dentro da nossa casa. Então essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham aí uma noite abençoada. Mais uma vez eu peço desculpa pelo horário, mas como eu trabalhei hoje até o período noturno, então só foi possível enviar esse áudio agora. Mas eu creio que Deus tem muito mais para falar conosco através desse propósito, amém? Fiquem com Deus, boa noite.